Fala, galerinha, salve, salve. Agora, um dia intenso de gravações, vamos falar um pouquinho aqui de TGE e ciência política, né? Vou ressaltar aqui para vocês que esse vídeo ele é um resumo do conteúdo que estudamos durante o segundo bimestre desse período, tá? Então, todo o conteúdo de avaliação vai ser resumido aqui nessa apresentação. Algumas pessoas que acompanham o canal não me conhecem pessoalmente. Então, o que eu vou trazer aqui são conteúdos resumidos para avaliação acadêmica. Porque, lógico, tem algumas classificações, alguns conceitos, algumas teorias que eu não vou comentar porque realmente não é de nosso interesse. Mas também tem alguns conteúdos que não vão cair na nossa avaliação, que eu vou precisar tocar no assunto justamente para poder trazer aquele raciocínio lógico e vocês poderem resolver as questões da prova, tá? Então, vamos tentar aqui ser o mais breve possível e tratar sobre o assunto referente à nossa avaliação. E aqui eu começo falando sobre tripartição do poder. Essa parte da matéria de tripartição do poder é muito importante entender, não só na parte de direito constitucional, como na parte de teoria geral do Estado e ciência política, e também para ao longo da vida acadêmica de vocês que estão começando agora no primeiro período. A Constituição Federal tem como base três poderes que funcionam de forma harmônica, né? E não há a hierarquia entre eles, e que trabalham de forma independente, para evitar a centralização do poder, impedindo que o governo se torne uma tirania. Então, o sinal que a Constituição Federal dá para a gente é o seguinte: olha, aqui é um Estado democrático de direito, aqui nossa Constituição ela é sustentada por três pilares. Aqui, na nossa democracia, nós temos poderes independentes. Os poderes podem fiscalizar um ao outro, gerar aplicação de normas, inclusive, para poder equacionar problemas. Mas não há uma hierarquia entre eles. Aí, na sala de aula, a gente conversou sobre hierarquia dentro do Poder Judiciário, né? Que vocês têm que saber que dentro da relação do Poder Judiciário não existe hierarquia entre juiz, promotor, defensor público e advogado, tá? A advocacia ela é importante para a justiça, o funcionamento da justiça, então não há o que se falar de hierarquia. Obviamente que dentro do Poder Judiciário nós temos que falar de procedimentos e comportamentos éticos profissionais, tá? Não tem nada a ver com hierarquia. Então, o respeito tem que ser mútuo, tanto do advogado quanto do juiz, do promotor com o defensor público, enfim. Todas as partes, os personagens que são envolvidos dentro de um procedimento judicial tem que haver comportamento ético e comportamento social, beleza? Então, a tripartição do poder alinha-se ao Estado democrático de direito, como nós conversamos anteriormente, afastando, assim, por completo, a possibilidade de um governo autoritário e centralizado. Nós sabemos que nós vivemos em um país que é um país democrático, é um país regido por uma Constituição Federal, nós temos a forma de governo de república, já passamos por uma época de monarquia, né, há muito tempo atrás, que não deu certo aqui no Brasil, mas tem países dentro do nosso globo terrestre que possuem um sistema de monarquia, e aqui a gente cita como, por exemplo, a Inglaterra, e que funciona muito bem por lá. Só que aqui não funcionou, né, há tempos antigos. E hoje nós vivemos uma república presidencialista, que tem funcionado até então. O sistema da república, né? A forma de governo de república funciona para a gente. Então, nós identificamos aqui como formas de governo a república e a monarquia. A república pode ser presidencialista ou parlamentarista. A monarquia é uma forma de governo peculiar que no Brasil não se sustentou, a gente acabou de falar. O importante para essa avaliação que vocês precisam ter, e também para ao longo da carreira acadêmica, ó, da carreira que vocês forem escolher, né, que é seguir o direito, é importante saber essa diferença, tá? Essas características da república e a característica da monarquia.
As características das formas de governo são diferenciadas e, considerando nossa avaliação, vamos concentrar nosso estudo da seguinte maneira: a República possui caráter de temporalidade no exercício do poder, efetividade na atuação de seu governante, responsabilidade política, onde está presente o princípio da transparência, representatividade popular, através do voto direto obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para maiores de 16 e menores de 18, e para maiores de 70 anos. Então, nós temos aqui previsto na nossa Constituição que o voto para maiores de 18 anos é obrigatório até 70, e facultativo de 18 a 16 e acima de 70. Tá? Então, nós identificamos aqui uma característica da República como a representatividade do povo, como a votação, como a temporalidade, coisa que na monarquia não tem. A monarquia possui características de hereditariedade, de vitaliceidade, ausência de representatividade popular e responsabilidade do governante, ausência de prestação de contas. Então, lá na República Presidencialista, nós temos a presença da prestação de contas. Ao contrário, o sistema que é adotado pela monarquia é ao contrário do sistema adotado pela República, tá certo? Então, tratando de questão de formas de governo, agora nós vamos tratar de Estado federativo, Estado unitário e suas subdivisões, tá? As formas de Estado. Trata-se de como o Estado se organiza politicamente, destacando-se duas principais formas: o Estado unitário e o Estado federativo. O Estado unitário traz uma única fonte de poder que atende a todo o povo em todo o território, reunindo a capacidade legislativa, administrativa, política e competência constitucional em um polo único. O Estado unitário não comporta subdivisões internas. Então, vejamos que é interessante se destacar no Estado unitário que não há uma subdivisão interna, que é ao contrário do Estado federativo. O Estado federativo, a soberania implica em subdivisão do poder entre entes federativos, concedendo certa autonomia para que exerçam o poder, ainda que limitado, sobre determinado povo em determinada extensão territorial. As capacidades políticas, administrativas e legislativas são distribuídas entre diferentes entes regionais, que detêm certa autonomia entre si, mas trabalham sempre harmoniosamente. Então, nós temos aqui uma diferença entre Estado unitário e Estado federativo, ao passo que no Estado unitário nós temos uma única fonte de poder, você tem uma centralização de poder. Já no Estado federativo, você não tem uma única centralização de poder, você tem a descentralização do poder. E quando a gente lê essa parte teórica de Estado federativo, falando de que a soberania implica em subdivisão de poder entre entes federativos, nós podemos lembrar, né, de forma nítida, como é a República Federativa do Brasil. Nós somos um Estado federativo. Nós possuímos, dentro da União, estados que são independentes, né, de forma limitada. Nós sabemos que cada estado possui a sua Constituição estadual, tá? Possui o seu regramento, possui a sua estrutura de legislação, a sua estrutura de administração, a sua estrutura política, dentro de cada ente federativo da União. Isso é o que significa descentralização de poder. E é uma qualidade do Estado Democrático de Direito, porque o Estado Democrático de Direito não centraliza poder, ele não é unitário, diferente de alguns outros países que existem dentro do globo terrestre. Então, aqui na nossa República Presidencialista, é um Estado federativo de poder descentralizado. Obviamente que se eu pegar lá a tripartição do poder, como a gente conversou no início da apresentação, ela serve como um pilar da Constituição, ela serve como uma estrutura do Estado Democrático de Direito e ela atua de forma congruente entre elas, né? Os poderes são independentes, porém são harmoniosos e se descarta completamente a hierarquia entre esses poderes. Agora,
formas de aferição de maiorias e minorias. Eu tenho aqui duas teorias e nós conversamos em sala de aula sobre isso e ficou bastante interessante, que eu vou usar para os próximos períodos, né? Porque não pensem vocês que só eu ensino, eu também aprendo, né, com a resposta de vocês. E durante essa explanação que eu achei bem tranquila na nossa última aula, eu percebi que vocês estavam por dentro do assunto, né? Então, esse momento que nós estamos tratando de revisão para avaliação acadêmica é um momento diferenciado, porque no início do período, vocês que chegam na sala de aula com o primeiro período tratando de ciência política e teoria geral do Estado, que raio é esse? Palavras novas que vocês vão aprendendo e conhecendo, né? Então, eu estou trazendo na minha forma de argumentar o conteúdo teórico para que eu possa convencer a vocês de que realmente existe essa palavra, de que existe esse tema, de como é uma ideia relacionada ao conteúdo apresentado em sala de aula. Eu expliquei que quando nós começamos a estudar formas de aferição de maiorias e minoria, ninguém tinha ideia de como seria. Vocês podem até saber o que significa, mais ou menos por alto, mas como não trabalham com isso e não estudam direito, agora que estão estudando direito, principalmente no primeiro período, isso vocês passam a entender melhor sobre o assunto. Então, aquele primeiro momento, quando nós conversamos sobre a matéria nova de formas de aferição de maiorias e minoria, eu estou trazendo um poder de convencimento, estou mostrando para vocês uma ideia, estou mostrando para vocês um conteúdo, estou mostrando para vocês uma teoria, estou mostrando para vocês que existe uma teoria sobre um determinado assunto. Então, essa é a teoria da concepção argumentativa, que eu coloquei aqui embaixo no item 2, eu comecei explicando de trás para frente. Visa o convencimento mútuo, onde as maiorias e minorias podem ser influenciadas por meio da argumentação. Então, de uma maneira prática, eu influenciei a todos vocês, né, meus alunos diretos em sala de aula, sobre o conteúdo de forma de aferição de maiorias e minorias. Então, a partir do primeiro dia de aula que falamos sobre esse tema, vocês foram convencidos de que existe, dentro da nossa norma, da nossa legislação, da nossa doutrina, do nosso estudo, formas de aferição de maiorias e minoria. Porque sem antes o meu argumento, vocês talvez poderiam ler, mas não teriam o conhecimento que adquiriram através do meu argumento. Eu não estou falando do meu argumento pessoal, Leonardo Antunes, não. Estou falando do conteúdo da matéria. Tá? Então, vocês entraram como forma de grupo de alunos numa sala de aula, né? Temos dentro de uma sala de aula pessoas que pensam de forma diferente, mas através do meu argumento eu convencia vocês de que existe essa teoria, tá? Isso é uma teoria argumentativa. A gente fez uma brincadeira em sala de aula, uma atividade, nessa atividade vocês tiveram dúvida, e nessa aula de revisão que nós fizemos presencial, eu vi que vocês não tiveram mais dúvida alguma, principalmente quando nós começamos a falar desse ponto específico aqui. Então, agora, a teoria da concepção decisionista ou agregativa, as maiorias e minorias se formam por agrupamento em torno de interesses, ideais e posições comuns semelhantes. Então, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, falando sobre formas de aferição de maiorias e minorias, vocês já têm a ideia de que isso já existe, vocês concordam com a existência desse assunto e todos têm o seu posicionamento da existência desse assunto. Acabou. Nós nos reunimos na última aula para falar, nós nos agrupamos, né, falando do item 1 aqui, teoria da concepção decisionista ou agregativa. Nós nos agrupamos na aula passada, nós tínhamos os mesmos interesses, que era a revisão da prova, tá? E nós temos a posição comum e semelhante. Então, o nosso encontro dessa semana em sala de aula foi basicamente a teoria da concepção decisionista ou agregativa. Todos com o mesmo ideal, com o mesmo interesse, no mesmo lugar, conversando sobre a mesma coisa. Beleza? Esse aqui é o ponto. Então, eu dei aqui para vocês a diferença da teoria da concepção decisionista ou agregativa, que é aquela maioria e minoria que se forma em agrupamento com ideais e posicionamentos comuns, e falamos sobre teoria da concepção argumentativa, que é aquela que visa o convencimento mútuo, né, das maiorias e minorias.
que há uma influência sobre o poder da argumentação. E a argumentação influencia? Sim. Tá? Então, nós falamos aqui sobre essa diferença dessas duas teorias. Formas de aferição da maioria e sistemas eleitorais, a formação de maiorias e minorias dependem principalmente de discussão. Sim, a gente acabou de falar. A partir da apresentação das ideias, da argumentação e da decisão, os grupos ideológicos se formam dentro de uma sociedade para o estudo de maioria e minoria, que formam uma democracia. Para isso, surgiram duas teorias. Tá? A gente falou das teorias. Existem, observação, 3 métodos para aferição de maiorias e minorias em termos numéricos. 1. As eleições. 2. Os plebiscitos. E 3. Os referendos. Quando eu destaco 3 métodos para aferição de maiorias ou minorias, eu falo de formas de escolha, tá? Para determinados momentos e determinados assuntos, desde que haja uma previsão legal para isso. E como nós vivemos em um país democrático, um Estado democrático de direito, nós temos essa capacidade de escolha. E como a nossa forma de governo é representatividade do povo, é a vontade do povo, através do voto, através de uma tomada de decisão por escolha individual, e lembrando que o voto ainda é secreto, nós temos 3 formas de escolha. No que se refere à aferição em votações, podemos considerar 3 modalidades de maioria, que são: uma, a absoluta, que é o equivalente à metade mais um dos votantes; a outra, que é a simples, que é representada por um valor proporcional; e a outra, que é a qualificada, considerada como a mistura das modalidades anteriores. Então, para a forma qualificada, eu tenho a mistura da absoluta e da simples ao mesmo tempo. Tá? Agora, nós vamos falar sobre sistemas eleitorais. Não devemos confundir tipos de maiorias com sistemas eleitorais. Os sistemas eleitorais são métodos de conversão de votos em mandatos. Tá? Lembrando que mandatos é o exercício de um cargo eletivo, de uma função. E mandado é um cumprimento de ordem judicial, tá? Podendo variar a depender do cargo a ser ocupado. Então, esse exercício de cargo ou função é através de mandato. Então, eu coloco lá: 1. Sistema majoritário. Elegem as pessoas que recebem a maioria dos votos, sendo adotado para a eleição de prefeitos, governadores estaduais e distritais, presidente da República e senadores. Então, para a votação desses cargos e funções, para prefeitos, governadores estaduais, distritais, presidente da República e senadores, o sistema de eleição é sistema majoritário. Agora, dentro do sistema majoritário, considerando o sistema eleitoral, podemos destacar 2 variantes mais difundidas, que são elas: o voto majoritário uninominal, onde o território é dividido em distritos e os eleitores de cada um deles elegem um representante na Câmara dos Deputados; e o voto majoritário plurinominal. Então, vocês vejam que dentro do sistema majoritário, nós temos mais 2 subdivisões de voto. O voto majoritário plurinominal é onde são divididos em distritos, que elegem pelo voto majoritário seus representantes. Tá? E agora nós temos o sistema proporcional. Esse sistema proporcional tem o objetivo de manter a proporção da preferência do eleitorado pelos partidos políticos por meio da aplicação do coeficiente eleitoral e partidário. Nesse caso, o político que vai se candidatar tendo uma boa representatividade partidária, ele consegue entrar independente da quantidade de votos individuais, porque o que vai ser aplicado na contabilidade de votos é o sistema de proporção. Tá? Esse sistema ele é adotado para a eleição de deputados estaduais, federais e vereadores. O voto proporcional inclui na representação não as maiorias locais ou regionais, mas todos os competidores na proporção dos votos obtidos. Isso em favor do seu partido político. Tá?
As opções são sistema proporcional com lista fechada e bloqueada, sistema proporcional com listas flexíveis e sistema proporcional com listas abertas. Então, há uma diferença entre sistemas. Se vocês conseguiram perceber, até mesmo o tipo de eleição, nós temos a regra de aplicação do sistema eleitoral. Aqui nós falamos de sufrágio e federalismo, tá? O sufrágio é o principal instrumento colocado à disposição do cidadão para a escolha da representatividade política. Por meio deste, o poder da população é convertido em mandato daqueles que representarão o povo, ou seja, o sufrágio é o direito de escolha dos representantes. O voto é o meio pelo qual o direito de sufrágio se realiza. E o escrutínio é o procedimento adotado para que o direito de sufrágio se concretize. Então, aqui só vai existir o sufrágio, né, o voto e o escrutínio se eu estou dentro de um Estado federado, dentro do federalismo, porque dentro do federalismo eu tenho uma descentralização de poder. Eu não teria essas qualificações para voto, né, os meios de atingir o objetivo através de sufrágio, voto e escrutínio, se eu tivesse no Estado unitário. Então, como nós estamos representados num Estado democrático de direito, e sim, eu tenho essa possibilidade de sufrágio, voto e escrutínio. Tá? E o federalismo, né? O que é o federalismo? O federalismo é um instrumento de garantia da democracia. Ele está ligado diretamente à democracia, que, ao nosso entender, é a democracia. Onde podemos entender que também é uma forma de partilhar o poder do Estado entre os entes em um determinado território. É importante considerar que o federalismo possui um forte componente democrático, podendo ser considerado uma forma de Estado em constante processo de aperfeiçoamento. E isso aí de fato, quando nós falamos de federalismo, nós falamos de descentralização de poder. E aí é completamente ao contrário do Estado unitário, que se tem a centralização do poder. E lá no final desse último parágrafo, quando eu falo que pode ser considerada em uma forma de Estado em constante processo de aperfeiçoamento, de fato porque nós temos evolução social, evolução cultural, e diante dessa evolução e modificação de comportamento social, nós temos a evolução das normas. E aí nós falamos em sala de aula sobre o novo Código Civil, o novo Código de Processo Civil, inclusive as emendas constitucionais que vêm surgindo ao longo do tempo diante da evolução da sociedade. Então, o federalismo é uma característica muito forte de um poder, de uma república federativa, democrática de direito, que é o nosso Estado democrático de direito. E tem essa característica forte de federalismo, que é o que a gente não pode descartar em hipótese alguma, porque tem funcionado para a gente desde a época que se encerrou a forma de monarquia aqui no Brasil. Então, relações jurídicas com conexão internacional, né? Trata-se da aplicação de norma nacional no âmbito internacional, onde podemos comentar sobre tratado, convenção e acordo internacional. Temos como debate na intenção para a N2. A gente destaca aqui, quando nós falamos de o que é direito internacional público, o que é direito internacional privado, né? E eu conversei com vocês em sala de aula que, na minha época de estudante, eu tive uma matéria específica de direito internacional público, outra de direito internacional privado. E agora nós concentramos esse conteúdo dentro do TGE e Ciência Política. Por que é importante falar de relação jurídica com conexão internacional? Não quer dizer que as leis brasileiras sejam aplicadas somente no Brasil. Elas podem ser aplicadas fora diante da relação jurídica com conexão internacional. Tá? Então, coloco aqui como ponto 1 o direito internacional público, que aborda basicamente a disciplina jurídica da sociedade internacional, isto é, refere-se a um conjunto de regras e princípios que visa regular a atuação dos Estados
das organizações internacionais e dos indivíduos. Então, eu tenho uma relação entre Estados, atuação entre Estados, junto com organizações internacionais, que também tem uma ligação direta com o indivíduo. As principais fontes normativas do DIP, que é o Direito Internacional Público, são as convenções e os tratados internacionais, os quais são aplicados diretamente aos sujeitos que compõem a sociedade internacional. Beleza, nós citamos como exemplo aqui, em sala de aula, a Convenção de Montreal. Né? Eu expliquei, dei um caso concreto sobre a Convenção de Montreal, que se aplica dentro dos países que estão envolvidos na organização internacional, mas quando nós tratamos de aviação, que é regida por um órgão chamado ANAC, né? Agência Nacional de Aviação Civil, que existe um regulamento, uma regulamentação jurídica, uma legislação sobre isso específica para voos. E quando nós falamos de ANAC, nós falamos de voos nacionais. E os voos internacionais dos países que estão envolvidos na organização internacional e o indivíduo, que é brasileiro, que está viajando, por exemplo, para o Japão, atravessando um continente, por exemplo. De quem é a responsabilidade pelo dano causado a esse nacional, né? Então, nós temos como base a Convenção de Montreal, que trata sobre esse assunto de aviação. E isso faz parte do direito internacional público, porque dentro dessas convenções e tratados existiu a presença do Estado para a criação de normas que autorizem a aplicação da convenção e do tratado. E aí a gente passa agora para o direito internacional privado, que possui um foco direcionado à resolução de conflito de leis. Dessa forma, o DIPRI, que é o Direito Internacional Privado, trabalha com normas internacionais, que são os tratados e as convenções, e nacionais, já que a sua aplicação é indireta. Sim, eu vou aplicar uma norma nacional de forma indireta, mas nós não podemos esquecer que os fatos relacionados à aviação, como eu falei ainda há pouco para todos vocês, se existe uma relação de consumo, aqui no Brasil eu tenho uma norma específica de relação de consumo, que é o Código de Defesa do Consumidor. Mas se aplica diretamente, por exemplo, com o extravio de bagagem para voos internacionais, não vai aplicar, porque eu vou aplicar a Convenção de Montreal. Obviamente que existe uma convenção de uma lei específica, tá? O que eu vou aplicar da lei específica é a relação de consumo. Beleza, eu estou aplicando. Mas se eu for falar de prazo de prescrição em decadência, o que vai prevalecer da prescrição em decadência não é aquela prevista no artigo 206 do Código Civil, não. É aquela prevista na Convenção de Montreal, porque trata de situações específicas, tá? Mas não deixa de ser relação de consumo. Eu aplico o CDC numa ação judicial? Aplico. Mas e o prazo prescricional e decadencial? Convenção de Montreal. Porque está previsto lá, dos países da Organização Internacional. Fechado aí? Tá tranquilo? Ó, tem-se como exemplo para o direito internacional privado a LINDB, que é a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que é aquela que substitui a Lei de Introdução ao Código Civil. Só que dentro dessa LINDB eu estou tratando de áreas diversas, diferentes áreas, né? Eu falo da parte civil, da parte criminal, de matérias de direito, que eu vou introduzir para a aplicabilidade da norma, que é uma legislação autônoma anexa ao Código Civil, que apresenta normas preliminares a todo o ordenamento jurídico atual. Ela dispõe sobre normas determinando seu modo de aplicação e entendimento no tempo e no espaço, e se dirige a todos os ramos do direito. A parte do direito internacional privado é encontrada no artigo 7º até o artigo 19 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. E aí eu trouxe duas observações, tá, sobre direito internacional privado, ou DIP, na abreviatura, que fala o seguinte, que o direito internacional privado é primordialmente estruturado por normas de sobredireito, que estabelecem regras de conexão para a escolha de uma entre as leis em conflito. O foco do DIPRE é a resolução de conflitos de leis originárias de diferentes estados, atuando na orientação das relações jurídicas de conexão internacional. Tudo que a gente acabou de falar,
tá certo? Então, levem em consideração a aplicabilidade de normas, né, de convenções e tratados internacionais para indivíduos, tá? E é óbvio, quando naquele exemplo da aviação, que nós temos uma regulamentação específica, ela se mantém. Só que para casos específicos, a Convenção de Montreal é a que é aplicada. Nada que impeça que nós possamos mencionar o Código de Defesa do Consumidor, até porque também há uma relação de consumo no caso de extravio de bagagem, atraso de voo, overbooking, cancelamento de voo. Isso daí é protegido pelo CDC. Eu posso aplicar tanto a norma nacional quanto a Convenção de Genebra, ou de Genebra, de Montreal, no mesmo bojo processual, tá? Eu tenho que aplicar. Agora, para finalizar o nosso assunto, né, a nossa conversa sobre teoria geral do Estado, apesar de faltar aí 250 slides, a gente conversou bastante em sala de aula, globalização e o Estado brasileiro. A globalização é um conceito que surgiu na década de 80. Eu não vou nem ler todos os slides, porque eu acredito que ficou bem interessante para a gente a conversa em sala de aula. E como é direcionado para avaliação acadêmica, está tudo dentro do previsto. Então, a globalização é um conceito que surgiu na década de 80, tá? De 1980 para cá, que busca descrever um processo de aumento de integração política, econômica e cultural entre países de todo o mundo. Obviamente que quando se fala de globalização, nós vamos falar de informatização, que eu manifestei em sala de aula com meu humilde entendimento, né? Começando agora, bem café com leite, garotinho, falando sobre isso, sobre globalização em vista dos grandes doutrinadores aí que tratam desse assunto e que nós tratamos aí de evoluções, principalmente falando de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e eu agora vou dar a minha opinião. Lá no final eu vou deixar para dar a minha opinião, que eu acredito que tem total sentido com relação ao nosso estudo, né? E na avaliação, quando nós tratarmos sobre globalização, eu não posso dizer que uma questão dessa não vai cair, até porque há uma importância muito grande no assunto, e eu sou uma prova viva disso, e eu expliquei isso em sala de aula, como eu participei de evoluções tecnológicas, evoluções tecnológicas dentro do Poder Judiciário. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, infelizmente nós já passamos de 30 minutos, mas eu vou estender essa apresentação, né? Eu estou vendo que está fluindo, minha programação era chegar só até 30, mas vai passar. Mas vamos aproveitar esse conteúdo e aproveitar essa energia boa que está rodando por aqui e a minha cabeça está circulando de uma maneira positiva para a gente falar sobre esse assunto. É possível que vocês encontrem em leituras o termo globalização e mundialização, tá? Isso aí é comum, até porque é um fenômeno de caráter mundial e alguns doutrinadores e estudiosos se manifestam de forma diferente, mas o sentido é o mesmo, tá? Aqui nós falamos sobre mundo globalizado que se avança do século XIV e o começo do século XV, na verdade, né? Final do século XV e o começo do século XVI, é que a gente começa a identificar a globalização, tá? Até os dias atuais. Na sala de aula eu fiz um comparativo. Eu falei assim, se nós estamos falando de globalização aqui, nessa matéria de TGE de Ciência Política, e nós falamos de século XV, nós falamos de século XVI, até os dias atuais, por que não tocar no assunto sobre os princípios que regem o direito civil? Os princípios que regem os contratos previstos no Código Civil. Porque lá no Código Civil, nós aplicamos princípios da época do feudalismo. Nós aplicamos princípios do século XIV. Eu venho um século mais para trás aqui. E a gente vai entender o porquê. O direito brasileiro, ele acompanha a evolução cultural. O direito brasileiro, ele adota teorias e princípios da era antiga, que são sustentados até hoje. E eu trago como exemplo o princípio da pacta sunt servanda, que é utilizado desde o século XIV até agora. Se você faz um processo judicial agora de contratos, você aplica o princípio da pacta sunt servanda, que é a segurança e a responsabilidade do contrato. Esse princípio traz força para o contrato.
faz valer. As cláusulas contratuais são normas dispositivas, trazem força para o contrato. Então, a obrigatoriedade do cumprimento desse contrato é em razão do princípio da pacta sunt servanda, que é um princípio antigo do século XIV. Tá? E aí, quando eu estudo propriedade, eu trago a história da evolução da propriedade lá da época do direito romano. Eu pego o direito romano e aplico no direito civil 4, que são direitos reais, direitos das coisas e direitos reais. Eu trago posse e propriedade. O conceito de posse e propriedade é baseada lá na época do direito romano, lá na época do feudalismo, na época de divisão de terras, na época de invasão de castelo, na época de matança, na época do rei ceder um pedaço de terra e cobrar em moeda de ouro. Tá? Então, tudo isso é evolução histórica. Eu faço questão de parar esses 5 minutos para falar sobre isso, porque nós estamos tratando de globalização. Nós estamos tratando de evolução. A globalização, na minha opinião, é sinônimo de evolução, porque sem a globalização eu não saberia como é a cultura dos africanos, por exemplo. Como é que eu agora, no século XXI, vou entender e vou estudar a cultura da África? Né? A não ser que eu entre aqui no Google. Aí, olha só, eu tenho informatização e tenho globalização. Se eu venho no Google e pesquiso sobre cultura afro, eu vou encontrar tudo que eu preciso, por conta da globalização. Tá? Eu posso ter a globalização sem informatização? Posso. Eu tenho sinais aí, ó, do século XV e século XVI, quando existiu a expansão colonial marítima. Lá na época de Constantinopla e Alexandria, quando nós estudamos história no ensino médio, ou fundamental, quando as navegações passavam por Constantinopla e Alexandria para poder pegar especiarias e comercializar na China e na Índia, naquela época já é globalização, porque eu tenho interação e relacionamento econômico entre países, entre blocos, e aí sim eu avanço para falar de criação de blocos econômicos. Né? Se eu falo em grande comercialização na Índia, falo em grande comercialização na China, exportação de produtos, eu formo blocos econômicos. Então, aqui eu cito alguns blocos econômicos importantes, né? Eu vou colocar aqui a União Europeia, que nós temos conhecimento, e o Mercosul, que nós participamos dele, que se tratam de expansão econômica, de globalização. Obviamente que eu não tenho aqui como dar dados mais detalhados sobre isso, mas nós sabemos o que é a formação de blocos econômicos, né? Então, beleza. Vou voltar aqui. Aí eu tenho a aculturação, que é o que eu trago como exemplo, um dos tópicos importantes para a gente debater, que é a aculturação, eu trago a aproximação das culturas entre países. A globalização me traz essa flexibilidade de entender como é a cultura de outro país. Né? Então, a aculturação ela tem um processo de mudança que ocorre dentro de uma sociedade devido a essa globalização. Então, tendo interação social, interação de informações, eu consigo trazer a aculturação. Eu aproximo culturas de outros países do nosso país para que possamos entender melhor como é que funciona a evolução social de outro país com base na cultura. Aí tem a grande propagação de conhecimento com o avanço da tecnologia. Agora a gente começa a agregar tecnologia e informação à globalização, tá? São conceitos completamente diferentes, porque nós vimos que a globalização eu não preciso ter tecnologia e informação. Basta ter uma expansão de navegação marítima, como nós vimos no século XV, com transporte de produtos e especiarias, eu já tenho globalização ali. Então, aqui, quando tem a propagação de conhecimento e o avanço da tecnologia, me possibilita qualquer pessoa ter acesso ao que está acontecendo em todo mundo. Foi o que eu falei. Se eu quero saber da cultura afro, eu pego no Google e coloco lá sobre a cultura afro. Eu vou ter todas as informações que eu preciso, porque eu tenho tecnologia e informação. Quais foram as fases da globalização, tá? É aqui que vai entrar a minha humilde opinião e é aqui que vocês vão entender todo o contexto sobre as fases da globalização. A primeira fase, ela vai ser identificada pelos estudiosos entre o século XV e o século XIX, que vocês podem perceber,
que são muitos anos de evolução, que ela está ligada às grandes navegações, ela está ligada à Revolução Industrial. E eu cito como exemplo ali o telégrafo. Nós estamos falando de comunicação, nós estamos falando de evolução, nós estamos falando de globalização, marcada pela primeira Revolução Industrial. Tá? As grandes navegações, elas estão ligadas nesse período do século XV até o século XIX. A segunda fase, ela é marcada até o final da Segunda Guerra Mundial. Agora percebam, se eu falo de primeira Revolução Industrial, se eu falo de século XV até o século XIX, eu posso associar a Primeira Guerra Mundial, e agora chegando lá para a segunda metade do século XIX, eu posso falar na Segunda Guerra Mundial como segunda fase, que é um destaque? Posso. Eu falo dessas fases dos países da Europa, que expandiram seus domínios para a África e para a Ásia, né, que é também motivada por matéria-prima mais barata? Falo. Por quê? Porque quando eu tenho guerra, eu tenho alto desenvolvimento econômico, porque eu tenho que fazer fabricação de armamento, eu necessito de combustível, os preços aumentam, a demanda aumenta e a procura aumenta. Então, obviamente, o preço aumenta, e aí eu tenho um boom na economia mundial. Então, as guerras marcadas pelas fases de evolução da globalização são destaques, inclusive por posicionamento econômico. Tá? Só que a segunda fase ela é marcada por avanço tecnológico na parte de transporte, comunicação, industrialização e urbanização. E agora a gente entra na terceira fase, que também tem uma revolução industrial. Você percebeu que na Primeira Guerra Mundial tem revolução industrial, na Segunda Guerra Mundial tem revolução industrial. Agora, chegando no final da Segunda Guerra e até o final da Guerra Fria, nós temos revolução industrial. A queda do Muro de Berlim foi um rompimento de fronteira e de barreira que ocasionou o desenvolvimento econômico também. Então, a queda do Muro de Berlim em 1989, como eu sou novinho, nem sou careca, e eu nem vi isso na televisão, eu sei que refletiu de forma positiva para alguns países e que reforçou, principalmente, a economia da Alemanha. Tá? Então, óbvio, tudo passa por uma fase de transformação. E a última fase que é prevista no nosso estudo é a quarta fase, tá? Que iniciou na década de 90, que é o final de 1900 do século, né, do século XX, 1990 para cá, até os dias atuais que coloca ali, ó, que corresponde ao seu estágio atual. É marcada fortemente pelo processo de industrialização nos países emergentes. Então, existe uma grande crescente dos países emergentes, né, principalmente falando do Brasil, e aqui se destaca a tecnologia como uma presença muito forte nessa fase, né? Que é possível, inclusive, que eu coloquei ali, ter acesso à bolsa de valores de diferentes países. Realmente, hoje, de fato, pelo meu celular, eu consigo comprar e vender ações. Tá? É mais acessível. Na década de 80, década de 90, eu não tinha essa acessibilidade. Eu precisava presencialmente ir na bolsa de valores. O acesso à informação, a investimento era muito ruim. Mas se você pega, por outro lado, e faz uma pesquisa na internet, você percebe que o brasileiro não tem uma cultura de investimento. Acho que 3 a 4, sei lá, ou 5% dos brasileiros trabalham com investimento em bolsa de valores, tá? Não que isso seja ruim ou que eu esteja criticando, que eu esteja falando de investimento aqui nessa quarta fase, não é isso não. Mas que hoje a gente tem uma tecnologia favorável. Eu venho para a próxima apresentação falando dos impactos e depois, quando eu finalizar, eu faço a pergunta, ó, e a quinta fase, tá? Então, ó, quais são os impactos da globalização no mundo atual? Podemos observar diversos impactos da globalização no mundo atual, que foram até mesmo apresentados aqui, mas de forma a contextualizar o assunto, confira alguns dos principais. As empresas multinacionais e transnacionais, beleza, existiu um momento dessas fases que vieram muitas empresas multinacionais para o Brasil, assim como para outros países também. A influência cultural de outros países, beleza. Hoje a gente tem como exemplo até o Halloween aqui no Brasil, que não é cultura brasileira, é uma cultura do país norte-americano.
e que se expandiu, né, ao longo do tempo para outros países. Isso é globalização, não é nada negativo, tá? Pelo contrário, alcançar e influenciar as massas, maior produção de bens de consumo e serviço, surgimento de blocos econômicos, diminuição de barreiras comerciais. Tranquilidade falar sobre isso, porque nós sabemos que em toda cidade do Brasil tem aquela lojinha que vende coisas baratas. Aquela lojinha que vende coisas baratas, que vem encomendadas por container da China, que, na minha opinião, é o maior produtor de coisas pequenas de produto de consumo, né? E que exporta para o mundo inteiro. Então, é uma potência. Nós estamos falando de potência de mercado e potência da economia. Tá? E é lógico que a diminuição das barreiras comerciais facilita a entrada de produtos estrangeiros para alto consumo. Tá? Então, a influência ela vem através da internet. E eu coloco para finalizar essa apresentação assim, e a quinta fase, né? Na minha humilde opinião, falando do Poder Judiciário, falando da Justiça, falando da nossa área do direito, eu vivenciei isso, né? Como eu falei em sala, eu me formei em 2004, nós estamos em 2024. Em 2004, eu fazia petição digitando no computador, mas em 2000 ou 1998 era a máquina de escrever, né? Então, como facilitou o computador, a impressão, eu ia no fórum para protocolar a petição, eu recebia um carimbo, naquela almofada, bati o carimbo com tinta, era o comprovante de protocolo quando eu entregava a petição no cartório. Depois, em 2006 ou 2005, 2007, alguma coisa assim, era o protocolo de máquina, a pessoa botava o papel numa máquina, dava um reconhecimento igual ao banco, um reconhecimento mecânico. Depois de um tempo, o sistema foi mudando e os funcionários dos cartórios foram pegando um scanner e passando os papéis das petições escritas a canetas de despachos e decisões e petições digitadas eram digitalizadas e lançadas num sistema através de uma imagem em PDF. Tá? Tudo isso é evolução, é globalização, é tecnologia, é informação que eu passei. Por isso que eu falo que há uma quinta fase presente, que nós vivemos hoje a quinta fase, e aí eu venho mais. Depois dessa fase de que os servidores públicos escaneavam, né? A palavra certa na época era escanear. Escaneavam as petições e lançavam no sistema, nós passamos por uma fase de processos digitais, não digitalizados. Então, hoje você digita o processo, a petição inicial num Word, transforma isso em PDF e faz um protocolo eletrônico do seu próprio escritório. Tá? Então, tudo hoje está digital, as informações com assinatura digital. Então, hoje nós vivemos a era digital no processo judicial. Agora, me fala se isso não pode ser uma quinta fase. Aí eu fui mais longe. Eu abri o notebook na frente de vocês na sala de aula e falei: olha aqui o meu novo estagiário, ChatGPT. O que eu fiz de teste, né, com o ChatGPT? Eu dei uma situação para o ChatGPT em sala de aula e falei: olha, aconteceu um caso no dia tal, né? Eu criei esse caso na hora, na frente de vocês, e eu quero que você faça para mim um exemplo, uma petição inicial, que peça dando moral no valor de 10, 20 mil, inventei o valor lá na hora, e que faça isso, e apertei o Enter. Quando eu apertei, vocês viram, o chat gerou a petição inicial na hora. Entende? Então, eu tenho hoje a inteligência artificial atuando ao meu favor. Isso, na minha visão humilde, é uma quinta fase. Eu posso trazer essa quinta fase tanto para a nossa área do direito, quanto para a área de qualquer tipo de empresa, porque se eu tenho uma empresa de jornalismo, por exemplo, eu posso criar textos através da inteligência artificial. Tranquilo. Obviamente que eu, como profissional do direito, tenho que me preparar. Foi o que eu falei para vocês em sala de aula. Não abandonem o estudo, não deixem de criar os seus artigos, não deixem de escrever textos, não deixem de fazer uma petição escrita à mão, tá? Para deixar tudo para a inteligência artificial, não.
Porque dentro de uma petição inicial, por exemplo, eu tenho que seguir princípios, eu tenho que adotar consulta doutrinária, eu tenho que colocar divergência, eu tenho que colocar jurisprudência, eu posso pedir para a IA pesquisar, que é a inteligência artificial, e ela trazer para mim. E eu posso analisar para avaliar se aquele contexto está dentro do que eu quero. Eu tenho que fazer isso. Porque se eu mando uma petição inicial pronta só pela IA, eu não estou trabalhando direito dentro do meu processo, eu não estou cumprindo com o meu serviço que eu preciso, que eu fui contratado para fazer. Obviamente que existem petições super simples. A petição de ciência, a petição dando ok, a petição retificando alguma coisa ou ratificando alguma coisa, tranquilo. Agora, criar uma tese, desenvolver um planejamento, um projeto, uma estratégia, pode-se dar o pontapé inicial com a IA, mas você tem que dar uma repaginada, tem que controlar a inteligência artificial. Não pode deixar essa inteligência artificial descontrolada, tá? Então, na minha opinião, eu entendo que existe uma quinta fase, tá? Agora, obviamente, se isso tiver uma questão de prova, comenta sobre a minha opinião, diga a sua opinião, porque o que vai prevalecer é aquilo que você entende, não vai haver nenhuma imposição de ideias aqui com relação a essa fase, porque pelo entendimento dos estudiosos, nós ainda vivemos a quarta fase. Fechou aí, tá? Então, galera, encerramos aqui a nossa apresentação, né? Que aqui a gente fecha a revisão, a nossa apresentação. Eu desejo a todos vocês bons estudos. Fico muito feliz, muito satisfeito por ter passado esse momento com vocês. Foram 6 meses maravilhosos, ter conhecido vocês no primeiro período, poder contribuir e somar na vida acadêmica, né? Não desistam. Às vezes vai dar vontade de desistir, porque é cansativo demais fazer faculdade, estudar, cuidar de criança, né? Trabalhar, ou até mesmo uma pessoa que está em casa cuidando da casa é muito difícil, mas não desanimem, é uma carreira muito promissora, vale muito a pena. A cada dia que passa eu gosto mais do que eu faço. Eu sou apaixonado pela minha profissão. Estou aqui porque eu sou apaixonado por sala de aula, né? Gosto de trocar conhecimento e fico à disposição de vocês. Espero encontrar com vocês em outros períodos, tá? Eu já coloquei aí à disposição os meus horários. É só ver como é que vai ficar o cronograma da faculdade, mas podem contar comigo. Inclusive, não sendo meus alunos, contem comigo. Vocês têm meu contato. É só mandar mensagem que a gente esclarece as dúvidas que tiver que esclarecer. Tá bom? Então, bons estudos e até a próxima. Um abraço, até mais.